Oi gente, como que vocês estão? No vídeo de hoje eu vou contar pra vocês quais foram as minhas 5 piores leituras de 2024. Eu queria ter feito um vídeo com as 10 melhores e com as 10 piores, só que não tinha como, porque, gente, 2024 foi um ano tão incrível com relação a leituras. Eu li tanta coisa boa que eu não consegui achar 10 livros pra colocar como 10 piores. Porque assim, até tiveram alguns livros que não me agradaram tanto, que de alguma forma me incomodaram, que a minha experiência de leitura não foi das melhores, só que são livros que não merecem estar na lista das piores leituras do ano. Então eu não ia colocar aqui mais 5 livros só pra dar a quantidade, sendo que eles não merecem estar aqui. Então eu selecionei só 5 livros. E aí eu vou começar com o único livro de suspense que a gente tem nessa lista, porque é o seguinte, os outros 4 livros, eles são todos de romance, então eu vou começar pelo suspense, que é o livro Boneco de Neve. Nesse livro aqui, se eu não me engano, a gente tem um serial killer, e ele faz bonecos de neve, e aí ele pega esses bonecos de neve e coloca na porta da sua próxima vítima. E aí a gente vai ter um rapaz aqui, acho que ele é um detetive, que vai investigar esses casos. E o que acontece? A história em si desse livro, ela é muito boa. É uma premissa muito boa, uma sinopse muito interessante, por isso que eu quis ler esse livro. É uma história que realmente tem muito potencial, e inclusive o final desse livro, ele é muito bom, porque a gente tem uma baita de uma revelação, assim, que eu não esperava. A gente tem várias cenas de ação, de adrenalina, que eu fiquei bastante agoniada lendo ele. Só que qual que foi o problema pra mim com esse livro? Foi a escrita do autor. A escrita do autor é exatamente o tipo de escrita que eu não gosto. É aquele tipo de escrita muito descritiva, é aquele tipo de escrita que enrola demais. Então, por exemplo, a gente tá tendo uma cena, tá acontecendo alguma coisa, aí, sei lá, o personagem, ele começa a pensar, assim, em umas coisas completamente aleatórias, e aí vai umas 2, 3 páginas só nessa enrolação, até a gente voltar para aquilo que estava acontecendo. Eu detesto esse tipo de escrita, eu não consigo gostar, eu não consigo me dar bem, enrola demais e eu não gosto. Eu gosto quando o livro, ele vai direto ao ponto, e aqui não é o caso. Então eu li esse livro na base do acaba, pelo amor de Deus. Eu queria que acabasse logo, porque eu não aguentava mais. Eu não abandonei o livro porque eu não senti que seria necessário, porque apesar dele ser um pouco grosso, eu acho que ele poderia ter aí umas 100, 150 páginas a menos. Ainda assim, eu não abandonei o livro justamente por ele não ser, tipo, um baita calhamaço, por ele ser um livro único. A gente teria ali o desfecho da história e tudo bem, mas realmente eu li arrastada, li na base do acaba, pelo amor de Deus, porque esse tipo de escrita não me agrada. Mas o único problema que eu tive com esse livro realmente foi a escrita, porque a história em si, ela é muito boa. Inclusive a gente tem um filme desse livro, e devo confessar que o filme é ruim pra caramba, eu não gostei, não é fiel ao livro. Eu senti que eles mudaram muita coisa com relação ao livro pro filme, e isso me incomodou. Eu sei que adaptações, elas não vão ser 100% fiéis, mas eu senti que mudou coisas que eram importantes pra história, e aí eu também não gostei do filme. Mas realmente, meu único problema com esse livro foi a escrita, e aí por isso que ele tá aqui nas 5 piores leituras do ano. E aí o próximo livro que eu resolvi também colocar aí nas piores leituras do ano é um livro que, inclusive, ele é bem famoso, que muitas pessoas conhecem, falam sobre ele, mas divide opiniões. Muitas pessoas amam, mas muitas pessoas também não gostam, que é o livro Quebrando o Gelo. Porque assim, aqui a gente vai ter a protagonista, eu até esqueci o nome dela, mas ela é uma patinadora artística, e o protagonista, ele é, acho que é um jogador de hóquei, alguma coisa assim, pra vocês verem que eu nem lembro direito. E aí, se eu não me engano, a quadra que os jogadores de hóquei usam pra jogar, vai acontecer um problema lá com essa quadra, e aí eles vão ser obrigados a dividir a quadra com os patinadores artísticos, e vai ser aí que os dois vão se conhecer. E assim, esse livro, ele promete pra gente um enemies to lovers, ou seja, de inimigos para amantes, o que não é bem assim, porque, cara, pra começo de conversa, a protagonista é um pé no saco. Que menina chata. A protagonista, ela é muito chata. Eu não gostei dela. E quando os dois se conheceram, ela meio que ficou forçando a barra pra odiar o cara sem motivo nenhum. Sabe aquele ódio gratuito, assim, que não faz nem sentido? E também é um ódio, assim, gente, que na página seguinte já passa. Porque, assim, na página seguinte os dois já estão indo pros finalmente, sabe? O que é outra coisa que me irritou muito nesse livro. O excesso de hot. Eu sou uma pessoa que eu gosto sim de livros com hot, não ligo pra isso, eu gosto, mas quando é bem feito. Aqui é muito mal feito, porque ficou um excesso de hot desnecessário.
Cara, tem umas cenas aqui que são muito vergonha alheia. Nossa, é assim, uma vergonha alheia tremenda. Tipo, tem uma cena aqui dos dois, assim, em público, que eu não sabia onde enfiar a cara a hora que eu li essa cena. Sinceramente, achei super desnecessário. Achei que parecia que os dois, eles viviam só pra isso, 24 horas por dia, só fazendo isso. E era um negócio muito superficial, tipo, eu não sentia que tinha sentimento, um amor, uma conexão entre os dois. Eu sentia que ele estava fazendo por puro prazer da carne, sabe? E aí, quando o Hot é assim, eu não gosto. Fora que a gente tem também aqui um outro personagem que ele é super insuportável, que ele tem umas atitudes assim muito babacas e, sinceramente, eu não gostei desse livro, não consegui gostar. Claro que assim, tiveram alguns momentos da história em que até eu tava gostando, tava até que um pouco presa na história, mas muito por conta dos outros personagens, porque a protagonista, sinceramente, ela é muito chata, não gostei dela, e aí eu acabei me decepcionando bastante com esse livro aqui, muito por conta de tudo isso que eu falei. Acho que não vale o hype que tem. Inclusive, a autora lançou outro livro, se eu não me engano, com personagens desse livro aqui, mas sinceramente eu não tenho a mínima vontade de ler, porque a minha experiência com esse livro aqui foi terrível e eu não gostei. E aí o próximo livro que vai entrar também pra lista das piores leituras de 2024, eu não queria que esse livro estivesse aqui porque eu realmente queria gostar, mas não gostei, que é o livro Se Ele Estivesse Comigo. A gente tem aqui, eu não lembro, gente, direito, porque, cara, quando eu não gosto muito, assim, do livro, eu simplesmente meio que esqueço, sabe? Passa batido. Mas eu sei que a gente tem dois melhores amigos, se eu não me engano, eles cresceram juntos, e aí eles estudam na mesma escola, só que acho que à medida que eles foram se tornando adolescentes, eles foram meio que se separando, então cada um foi pra um canto. Então ele, acho que é o Finn, se eu não me engano é o Finn, ele virou, tipo, popularzão da escola, e a Autumn, ela, tipo, foi pro grupo dos excluídos, e eles meio que não se falam mais hoje em dia. Mas assim, como eu falei, os dois, eles cresceram amigos, então eles ainda têm meio que aquela conexão entre eles, mas cada um vai pro seu canto, então cada um tem o seu relacionamento e coisas do tipo. E qual que foi o problema desse livro pra mim? É que ele prometeu uma coisa e entregou outra. Na verdade, eu não sei nem se foi ele que prometeu, mas as pessoas nas redes sociais prometeram que esse livro seria uma coisa e pra mim ele foi outra. Porque esse livro é tido como um livro triste, como um livro que todo mundo que eu vi que leu chorou e tudo mais. Então eu falei, nossa, é o tipo de livro que eu amo, com certeza vai pra minha lista, eu quero ler. E o que aconteceu? Cara, não chorei, não me emocionei, não gostei. Assim, eu não consegui me envolver com a história, não consegui me envolver com os personagens, não consegui sentir química entre o casal. Tipo, pra mim foi meio sem sal, sem açúcar os dois. Só que eu acho que o que mais me incomodou aqui nesse livro foi o final, porque, como eu falei, promete ser um livro triste que vai fazer as pessoas chorarem. Só que o acontecimento principal, digamos assim, do livro, ele vai acontecer nas últimas 10 páginas. Basicamente isso, não dá tempo de assimilar o que foi que aconteceu, não dá tempo de sentir o que foi que aconteceu, e o livro acaba. E a gente tem também, no final, fica meio que algo que acontece assim, que fica meio subentendido, que a gente não sabe ao certo, tipo, o que aconteceu, o que veio depois. Tipo, fica meio que uma pontinha solta no final, assim, que fica algo subentendido, livre pra nossa imaginação, sabe? Então foi um livro que eu realmente não curti muito, eu esperava que seria uma coisa e acabou sendo outra. Eu sei que a gente tem um outro livro que foi publicado recentemente, que é o segundo livro desse aqui. Eu não sei dizer se esse segundo livro ele é uma continuação ou se ele é o mesmo livro, a mesma história, do ponto de vista do personagem masculino, porque aqui a gente tem o ponto de vista dela. E aí eu não sei se esse segundo livro, se ele seria do ponto de vista dele ou se ele seria uma continuação. Se ele for uma continuação, eu acho até que seria interessante eu ler, porque quem sabe as coisas elas não vão ser melhor trabalhadas, melhor explicadas, sei lá. Mas se for só o mesmo livro do ponto de vista do protagonista masculino, pra mim, sinceramente, não compensa. Eu achei que o que aconteceu no final foi meio que... tudo aconteceu por causa meio que de falta de comunicação, sabe? Se os personagens sentassem, conversassem, abrissem ali o coração entre um e o outro, eu acho que nada disso teria acontecido. Fica meio que uns mal entendidos entre eles. E como eu falei, o final foi corrido demais. Pelo menos eu achei o final muito corrido. Não tive tempo de assimilar o acontecimento, não tive tempo de me emocionar, não tive tempo de chorar, não, sabe, nada disso. E eu tava com expectativas bem altas, porque normalmente livro triste são os meus preferidos, mas esse aqui, pra mim, deixou a desejar. E aí o próximo livro que tá na lista das piores leituras de 2024 é o livro Muito Além do Infinito.
livro foi um livro que, assim, eu li e ele simplesmente passou. Gente, eu não lembro, eu juro pra vocês, eu não lembro direito a sinopse. E eu malemar lembro por que foi que eu não gostei. A única coisa que eu lembro é que realmente durante a leitura a minha experiência não foi agradável. Eu queria que o livro acabasse e era isso. Não foi uma leitura assim que eu li e passou. A única coisa que eu lembro é que a protagonista, ela perdeu o marido dela faleceu. Eu acho que foi em um acidente. E é isso, é só isso que eu lembro, do resto eu não lembro de mais nada. E eu acho que muito do problema desse livro pra mim fui eu. Eu não sei, eu provavelmente li errado, porque eu acho que não é tão ruim. Só que eu não gostei, eu senti que faltou foco no casal aqui. O casal, ele não tem muito foco, e eu também não senti muita química entre eles. Não consegui gostar tanto dos personagens. Eu acho que é uma coisa que me irritou muito nesse livro, isso eu lembro, é que a gente tem muito foco nesses personagens secundários aqui. Então, esse sogro dela, que é falado aqui na sinopse, a gente tem bastante foco nele também. E foco nessa amiga que ela conhece, essa Ru, sei lá como é que se fala. A gente também tem foco nela. E aí, isso acabou me incomodando, porque eu não tava nem um pouco interessada na história desses personagens. Eu queria saber era do casal. E aí, eu não gostei desses personagens, não gostei da história deles. E uma coisa também que tem nesses personagens secundários vou falar meio por cima pra não dar spoiler, mas sabe quando, tipo, a pessoa, ela conhece a outra pessoa, aí beleza, no dia seguinte a pessoa tem a coragem de soltar a frase "eu te amo" pra pessoa, sendo que ela literalmente acabou de conhecer a pessoa. Como que você fala "eu te amo" pra alguém que você literalmente acabou de conhecer? Cara, isso não tem cabimento pra mim. Esses pontos são pontos que eu realmente lembro que me irritou muito nesse livro. Foi outro livro que eu li na base do "acaba pelo amor de Deus", porque eu não tava gostando, não gostei dos personagens, não consegui me envolver com a história. E eu senti falta de foco no casal, eu queria mais foco no casal. A protagonista, né, ela perdeu o marido e, tipo, a gente tem umas cenas em que ela fica meio que vendo o marido dela, sabe? Como se ele fosse, assim, um fantasma, digamos assim. E aí ela fica meio que vendo ele, e aí ela conversa com ele e... sei lá, eu também não gostei disso, achei meio, sei lá, não consegui gostar. Então, assim, infelizmente foi uma decepção pra mim, mas eu acho que vocês podem gostar sim desse livro, porque realmente, como eu falei, talvez eu tenha lido errado, talvez não era o meu momento, sei lá, e aí eu acabei não gostando, mas eu acho assim que o livro, ele não é ruim e tem potencial pra vocês lerem e gostarem sim, só que pra mim, infelizmente, essa leitura não funcionou. E aí, partindo pro último livro dessa lista, e eu acho que eu vou considerar esse aqui a pior leitura de 2024, que é o livro Uma Tempestade de Verão. Também é um livro bem famoso, que as pessoas falam bastante nas redes sociais, falaram muito bem desse livro, então eu fui ler com bastante expectativa, porque aqui, se eu não me engano, a gente tem a protagonista, ela perdeu a irmã dela em um acidente, foi alguma coisa assim. E aí eu acho que um ano se passou e ela tá indo com a família passar, eu não sei, passar alguns dias numa casa que eles têm o costume de passar, é alguma coisa assim. É uma casa de praia e todo ano essa família, eles têm o costume de participar, de fazer um jogo, uma brincadeira de assassino, eles chamam, que é tipo, as pessoas, elas vão tirar papeizinhos e aí cada nome que sair nesse papelzinho é o seu alvo. Então você vai pegar esse papelzinho, aí você vai ter lá a sua arminha de água e aí você tem que tentar acertar esse seu alvo. E esse jogo, ele literalmente dura uma semana inteira, que é o tempo em que se passa esse livro aqui. Cara, quando vocês lerem o livro, quem lê ou quem já leu vai entender do que se trata esse jogo. Explicar é meio complicado, mas quando a gente lê, a gente entende direitinho, não fica dúvidas. Mas é basicamente isso. E aí, como eu falei, o jogo, ele se passa em uma semana, o livro se passa exatamente em uma semana. E já começa por aí, porque eu achei isso muito corrido. Eu acho que uma semana, talvez seja o suficiente pra você se apaixonar por alguém. Talvez uma semana seja o suficiente. Mas pra você amar uma pessoa, literalmente é uma semana. Tipo, eu acho que é de um domingo ao outro domingo, alguma coisa assim. Posso estar errada, mas é uma semana. E eu acho que não é o suficiente pra você desenvolver, tipo, sentimentos, assim, gigantescos por outra pessoa. Sei lá, gente, sei lá. Eu posso estar sendo muito criteriosa, mas eu acho que o maior problema desse livro aqui não é nem isso. O maior problema desse livro pra mim é que eu achei ele muito sem graça. Nossa senhora, muito sem graça. Sem sal, sem açúcar, os personagens são chatos,
O casal, não senti química entre eles. E esse jogo que eles jogam, eu achei muito bobo. Nossa, eu achei tudo muito bobinho, tudo muito tonto. Faltou tempero aqui nesse livro, faltou algo a mais. Eu realmente senti que o livro dele deixou a desejar. E aí, eu, infelizmente, não consegui gostar, não rolou pra mim. Acho que realmente, dentre todos esses outros livros que eu mostrei pra vocês, eu acho que esse foi o que mais me incomodou, o que eu menos gostei. E é uma pena porque eu queria muito ter gostado, porque vi muitas pessoas falando bem, fui ler com bastante expectativa, mas caí do cavalo porque eu não gostei. E aí foi isso, gente, pro vídeo de hoje. Essas foram as minhas 5 piores leituras de 2024. Se você leu algum desses livros e por um acaso você gostou, me conta aqui nos comentários o que te fez gostar desse livro. Pode divergir aí da minha opinião, que eu vou adorar saber por que você gostou desses livros. Me conta aqui e me conta também quais foram as suas piores leituras do ano, que eu vou querer saber. E lembrando também que é só a minha opinião, foi a minha experiência de leitura, mas vocês podem ler qualquer um desses livros assim e amar, dar 5 estrelas e favoritar. Então não é porque eu não gostei que, tipo, vocês precisam ficar aí com receio de ler. Muito pelo contrário, eu recomendo muito que vocês leiam todos esses livros pra tirarem as suas próprias conclusões. E foi isso então, gente. Se você gostou do vídeo, não se esquece de deixar o seu like, de se inscrever aqui no canal, caso ainda não seja inscrito. E é isso, um beijão e até o próximo vídeo.